Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. E a partir de agora, o noticiário esportivo do Vasco da Gama e vamos dar ênfase aí às principais matérias aí que ganharam ênfase no dia de hoje. E é o seguinte, notícias boas aí para poder passar para vocês. Vamos falar aí sobre Vasco da Gama e Fluminense. O Barbieri deixou entregar aí quem vai ser o goleiro titular para a partida contra o Fluminense. Outras dúvidas aí que o Barbieri tinha estão aos poucos sendo sanadas. E hoje, hein, a gente vai falar aqui, finalmente, martelo batido, Vasco anuncia mais um reforço aí e vamos dar uma atualizada em outras negociações aí. No final da live a gente também vai fazer um desabafo. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem aí o sininho. Bora falar aqui do jogo Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco da Gama, na minha opinião, é favorito sim para essa partida. O Vasco não deve nada ao Fluminense. O Vasco só depende de si. Basta vencer o Fluminense, que automaticamente estará na zona de classificação do Campeonato Carioca para as semifinais. Ou seja, o Vasco vence, vai para o G4 e tira o Fluminense aí do G4. E o seguinte, o nosso treinador aí, em entrevista hoje na Vasco TV, o Maurício Barbieri, deixou a entender que o Léo Jardim será mantido como titular do Vasco da Gama, conforme a gente já estava falando aqui, certo? O Vasco vai priorizar aí o Léo Jardim, porque foi uma compra que foi feita aí, um valor muito alto aí no investimento de um goleiro. Então, o nosso Ivan preferiria até o Ivan, mas o Ivan vai ficar como opção aí no banco de reservas, certo? E outros mistérios aí estão sendo sanados. Por quê? O Rodrigo deve jogar ali como primeiro volante, certo? Volta aí de suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. E Nenê, tudo indica, vai jogar como titular. Nenê só não jogará como titular se sentir algum desconforto muscular, certo? A única dúvida aí no momento é a situação ali do jogador que vai substituir o Figueiredo, né? Vai com Eric ou já começa já com o Orelhano, né? Então é a única dúvida aí. Creio que o Vasco vai ganhar por 2-1. Bem, meus amigos, situação é a seguinte, realmente, situação lá do Marlon Gomes lá, pô, foi uma situação chata aí, confirmado aí, estiramento aí no menino aí. Bom, sorte que se recupere o mais rápido possível, porque a CBF vem arcar aí com essa situação. Vamos falar aqui sobre a situação de reforços, tá? A situação de reforços é a seguinte, a gente tomou conhecimento aí hoje que realmente o Vasco vai com força para contratar o jogador Sérgio Barreto, capitão do Independente. O Vasco negocia aí as cifras finais, o Vasco tenta chegar num denominador comum. O Independente pediu aí 10 milhões de reais pelo jogador, mas não pode ficar exigindo muito, porque o contrato do jogador já está próximo aí dele fazer um pré-contrato. Então é o seguinte, o Vasco pode pagar até 6 milhões de reais na contratação desse zagueiro aí.
Bom, falando aqui sobre a situação envolvendo volante, tá? Situação aí dos dois volantes, o Aranguiz, o Vasco continua em silêncio, tratando dessa negociação pro meio do ano. Existem clubes aí que também estão interessados, como é o caso do Corinthians, e o Vasco trata aí com sigilo essa negociação. As conversações com o André Cury, o empresário dele, estão aí a todo vapor, certo? E o jogador chegaria aqui no Vasco da Gama para ganhar 700 mil reais, certo? O Vasco também tenta trazer aí a situação do volante Bruno Henrique, aí já para agora, para o campeonato estadual, o Vasco tenta aí fazer essa contratação aí de impacto, jogador que jogou aí no Corinthians e também jogou aí no Palmeiras. Bem, o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação do ataque agora. Por quê, meus amigos? A gente hoje teve algumas notícias vindas lá da Argentina. Cara, o pessoal lá da Argentina novamente está cravando aí que o Vasco da Gama fez uma oferta de 18 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Diego Valois, certo? Essa situação foi confirmada pelo Jorge de Paula, que inclusive falou que o jogador não quer mais atuar lá no Talheres, correto? O Vasco da Gama aqui do lado de campo negocia aí também com o Ezequiel Barro do Atlético e do Atlanta United, e a gente está aguardando aí a cereja do bolo e também esse camisa 10 aí. Cereja do bolo é um caso à parte. O Vasco está ali negociando com a Costa e também com o Reynoso. Agora, hoje o Vasco anunciou aí, finalmente, oficialmente, a contratação de Manu Capasso. E eu queria fazer um desabafo aqui. Gente, como que tinha, entre aspas, vascaíno, hoje, torcendo para que essa negociação desse errado. O que eu recebi de mensagens de pessoas, e eu estou desabafando aqui, falando, tu travou que o Capasso vinha, agora o Capasso não vem mais. Teve um imbróglio, sim, é verdade, né? A gente vê aí o Paulo Brax com muita dificuldade para poder fazer os trâmites aí das contratações, mas graças a Deus, Manu Capasso hoje veio a público, deu uma entrevista e disse: eu sou do Vascão. Então a turma que torce contra aí, a gente lamenta, infelizmente. Nesse momento era para estar todo mundo feliz, porque o Vasco está trazendo um zagueiro de 26 anos aí, que chega para ser titularíssimo e vai agregar muito aí para a nossa zaga. Então, parabéns ao Vasco aí por essa contratação aí, que é uma contratação, sim, de impacto, certo? Manu Capasso finalmente é do Vascão aí. Jornalistas dizendo que ele chega no domingo. Vamos aguardar para a gente ver aí. Mas o importante foi ele ter vindo a público e ter falado: vou jogar no Vasco. Obrigado pela atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.